Vamos resolver a questão 4 da prova exemplo de ingresso ao concurso de maiores de 23 anos, Instituto Superior Técnica Componente Física. Considere o seguinte conjunto de 3 lâmpadas A, B e C, ligadas a uma bateria de tensão VF. Com um voltímetro mede-se na lâmpada C uma diferença de potencial de 2,5 volts. A. Calcula a diferença de potencial entre os terminais de cada uma das lâmpadas. Ora, então, queremos calcular a diferença de potencial nos terminais da lâmpada A, a diferença de potencial nos terminais da lâmpada B e a diferença de potencial nos terminais da lâmpada C. Sabemos que é 2,5 volts. Portanto, e nós temos aqui uma bateria que está ligada em paralelo com a lâmpada LA e o conjunto de lâmpadas LB e LC. Ora, então sabemos que a diferença de potencial nos terminais da lâmpada LC foi medida por um voltímetro e é igual a 2,5 volts. E que sabemos que a resistência da lâmpada C é 5 ohms, a resistência da lâmpada B é 15 ohms e a resistência da lâmpada A é 20 ohms. A lâmpada B e C estão associadas em série e, portanto, a corrente que passa pela lâmpada C é igual à corrente que passa pela lâmpada B. E nós podemos calcular qual é a corrente que passa na lâmpada C, porque nós conhecemos a resistência da lâmpada C e conhecemos a diferença de potencial da lâmpada C. Ora, então, a corrente que passa na lâmpada C é dada pela diferença de potencial nos terminais da lâmpada C a dividir pela resistência da lâmpada C. E, portanto, seria igual a 2,5 a dividir pela resistência de 5 ohms. E, portanto, dá 0,5 amperes. É a corrente que passa na lâmpada C. E também é a corrente, então, que passa na lâmpada B. 0,5 amperes. Conhecemos a corrente que passa na lâmpada B. Conhecemos a resistência da lâmpada B. Podemos calcular a diferença de potencial da lâmpada B nos terminais da lâmpada B, que é o que nós queremos calcular. Então, a diferença de potencial nos terminais da lâmpada B é a corrente que passa por B vezes a resistência, 0,5 vezes 15 ohms, é igual a 7,5 volts. A lâmpada B e C estão associadas em série, o que significa que a diferença de potencial neste ramo do circuito, que tem as duas lâmpadas, portanto, se eu pusesse aqui um voltímetro a medir a diferença de potencial entre este ponto do circuito e este ponto do circuito, iria obter uma diferença de potencial a diferença de potencial em B, que é 7,5, mais a diferença de potencial em C, que é 2,5. Portanto, iria obter uma diferença de potencial de 10 volts neste ramo do circuito que está associado em paralelo com a lâmpada A. Então, significa que a diferença de potencial nos terminais da lâmpada A tem que ser igual à diferença de potencial nos terminais deste ramo do circuito, ou seja, a diferença de potencial nos terminais da lâmpada A tem que ser igual à diferença de potencial nos terminais da lâmpada B mais a diferença de potencial nos terminais da lâmpada C, porque a lâmpada A está associada em paralelo com o conjunto de lâmpadas B e C, que estão associadas em série uma com a outra. E, portanto, a diferença de potencial nos terminais da lâmpada A tinha que ser igual, então, a 7,5 mais 2,5 era igual a 10 volts. Pronto. Diferença de potencial nos terminais da lâmpada A, 10 volts. Diferença de potencial nos terminais da lâmpada B, 7,5 volts. Diferença de potencial nos terminais da lâmpada C, já nos diziam que era 2,5 volts no enunciado.
B. Ordeno por ordem crescente de intensidade luminosa, potência, as 3 lâmpadas. Ora, então, a potência, queremos saber a potência da lâmpada A, a potência da lâmpada B e a potência da lâmpada C. A potência da lâmpada C, vamos começar aqui pela C, é igual à diferença de potencial entre os terminais da lâmpada C, vezes a corrente que passa pela lâmpada C. A diferença de potencial nos terminais da lâmpada C, vimos que era 2,5 vezes a corrente que passa pela lâmpada C, 0,5 amperes. Também temos aqui 0,5 amperes, que foi calculado anteriormente. Portanto, 2,5 vezes 0,5, 1,25 watts é a potência da lâmpada C. A potência da lâmpada B vai ter que ser igual à diferença de potencial nos terminais da lâmpada B vezes a corrente que passa pela lâmpada B. A diferença de potencial nos terminais da lâmpada B é 7,5 volts, foi calculado anteriormente, vezes a corrente que passa na lâmpada B, que também é 0,5 amperes. E, portanto, isto vai dar 3,75 watts. Portanto, a lâmpada B brilha mais, tem maior intensidade luminosa do que a lâmpada C. Agora vamos lá ver a lâmpada A. A lâmpada A é igual à diferença de potencial nos terminais da lâmpada A vezes a corrente que atravessa a lâmpada A. A diferença de potencial nos terminais da lâmpada A vimos anteriormente que era 10 volts. Agora, a corrente que passa na lâmpada A. Se nós repararmos, neste ramo do circuito temos uma resistência de 20 ohms. E neste ramo do circuito temos 2 lâmpadas associadas em série, cada uma delas com uma resistência de 15 e 5, o que significa que a resistência equivalente destas 2 lâmpadas, como estão associadas em série, também é 20 ohms. 15 mais 5, 20. Portanto, temos aqui uma resistência equivalente de 20 ohms. Temos aqui uma resistência de 20 ohms. E este ramo está associado em paralelo com este ramo, o que significa que a tensão nos terminais das 2 lâmpadas B e C é igual à tensão nos terminais da lâmpada A. Então, se a resistência equivalente a resistência é igual nos 2 ramos e a diferença de potencial também é igual nos 2 ramos, significa que a corrente também tem que ser igual nos 2 ramos. Se aqui passa 0,5 amperes de corrente, aqui também tem que passar 0,5 amperes de corrente, o que significa que a corrente passa pela lâmpada A também é 0,5 amperes e por isso a potência da lâmpada A vai ser 5 watts, é a que brilha mais. Ora, então nós queríamos ordenar por ordem crescente as potências. A que brilha menos é a potência da lâmpada C, depois vem a potência da lâmpada B e depois vem a potência da lâmpada